Se há concurso hípico que nos remete para a tradição, para a história de Portugal e para as suas raízes, este campeonato de cavalos novos da Sociedade Hípica Portuguesa é um deles. Não é difícil de imaginar esta pista num final de verão de há mais de 50 anos. Foi nessa época que se realizou o primeiro campeonato de cavalos novos na Sociedade Hípica Portuguesa. Primeiro só para montadas de 4 e 5 anos, depois aberto também a cavalos de 6 e 7 anos de idade. A realização destes critérios de cavalos novos assinalavam a maior enchente do ano no hipódromo do Campo Grande. Foi assim durante décadas. Esta era a grande oportunidade para criadores e proprietários de cavalos mostrarem as suas montadas mais recentes, fazerem transações e, principalmente, trocarem experiências e conversarem sobre cavalos. Afinal, este era o ponto de encontro por excelência de montadas e amantes do hipismo de todo o país. Hoje o cenário é o mesmo, a tradição mantém-se, mas com uma diferença. O número de cavalos e de criadores é manifestamente menor, assim como a compra de cavalos novos. Tudo consequência direta dos últimos anos de crise. Os critérios tradicionalmente era o sítio onde os criadores se encontravam, os proprietários se encontravam, onde se falava de cavalos, onde se sonhava alto, onde se falava das realidades, e infelizmente tem-se perdido um bocadinho essa tradição. Eu espero que essa tradição volte, embora os criadores tenham diminuído, mas como tudo na vida, tenho esperança que isto dê a volta outra vez e que volte a haver mais gente a acreditar na criação, mais gente a apostar na criação. Fiquei um bocadinho triste na medida em que houve menos quantidade. E como sabe, para haver qualidade também é preciso haver, atrás da quantidade vem a qualidade. Só que hoje em dia, como as despesas são muito grandes, as pessoas tentam, já não compram, mesmo eu próprio, não compro tantos cavalos como comprava antigamente. Tento às vezes concentrar o dinheiro de um ou de dois num só melhor. Estes são habitualmente os últimos dias de competição fora de portas, com sol e temperaturas amenas. Para todos os cavaleiros nacionais, este campeonato marca o encerramento da época outdoor. Tirando uma ou outra competição, que ainda se realiza ao ar livre, daqui para a frente, os conjuntos preparam-se para os rigores do inverno e para os concursos dentro de portas. Foram 5 dias longos de intensa competição hípica no coração de Lisboa, com cerca de 100 de conjuntos inscritos. Este ano, estes critérios realizaram-se um mês mais cedo do que o habitual, o que teve alguma influência no desempenho dos cavalos mais jovens. Nos 4 anos, os mais inexperientes de todos, um mês a menos de preparação, obrigou o chefe de pista a ter especial cuidado nos percursos, de forma a privilegiar a segurança tanto dos cavalos como dos cavaleiros. Para o course designer, este é sem dúvida o fim de semana mais trabalhoso do ano. Neste caso de cavalos novos e de concorrentes mais novos, é uma questão de mais segurança que outra coisa. Às vezes os cavalos surpreendem-nos porque assustam-se com coisas que nós não estamos à espera, porque nós o que queremos é que corra sempre bem, não é? E por outro lado, às vezes achamos que há um teste um bocadinho mais difícil e eles afinal fazem sem problema nenhum. Portanto, há que ter um certo cuidado porque nunca sabemos como é que eles vão reagir às coisas. Mesmo assim, a prova de 4 anos foi a que reuniu o maior número de inscritos. Dos 35 conjuntos iniciais, 19 chegaram à final, que se disputou a 2 mãos diferentes. Marina Frutuoso de Melo trouxe First Colt, um digno filho de Colter Z e de Capri, uma égua que saltou com a Amazona e com o cavaleiro António Frutuoso de Melo. O First Colt é um cavalo criado por nós, filho da Capri, que é uma égua que saltou com a Marina e saltou comigo, era uma ganhadora, muito rápida, uma por sangue, e o pai é o Colter, foi o primeiro pôloro filho desta égua, daí nós termos chamado First Colt para cumprirmos a tradição da letra F do ano dela e da sílaba do pai na segunda sílaba.
É um cavalo que nós temos gostado muito daquilo que ele tem feito, apontamentos bastante bons. Não é muito grande, ter sido talvez primeira barriga, mas é um cavalo com muita qualidade. Está ainda muito verde, só fez 2 concursos até chegar aqui, felizmente conseguiu-se qualificar e nós achámos que não se perdia nada em vir até aqui aos critérios, ao Campeonato dos Cavalos Novos, e tem saltado bem. Vamos ver agora como corre a final. Com 0 pontos na primeira mão e um toque mesmo no último obstáculo da segunda mão, Marina e First Colt terminaram em 4º lugar, com um total de 8 pontos. Luís Negrão e Focus, um cavalo português de desporto, criado por João Sousa Jordão e propriedade de Isabel Lopes Almeida, lutaram sempre pela vitória, chegando à final com 4 pontos. Com 2 percursos limpos, obrigaram Bruno Pereirinha, figura incontornável desta prova, a um desempate pelo primeiro lugar. Bruno Pereirinha trouxe ao critério de 4 anos nada mais nada menos do que 3 cavalos. Dos 3, Carrera foi o único que não foi ao desempate. Felinda, uma égua KWPN, copropriedade do Cavaleiro e de António Costa, começou há pouquíssimo tempo na competição. Isso não a impediu de mostrar o seu potencial e de fazer 2 percursos limpos na final. A Felinda é uma égua diferente, está mais atrasada que o Falco. A Felinda começou há poucos meses, ainda é muito bebé, eu sinto que ela ainda é muito bebé, mas a verdade é que fez um concurso muito bom, eu estou muito feliz com ela, teve uma evolução muito boa ao longo destes 3 dias e é uma égua que eu acho que pode ter bastante futuro, apesar de ainda estar muito verde, acho que ela ainda não mostrou o potencial que tem, mas acho que pode vir a chegar longe e tenho esperanças disso. O terceiro cavalo, montado por Bruno Pereirinha, foi Falco, também da raça KWPN e também propriedade de António Costa. Ao contrário de Felinda, está mais adiantado na sua formação. Falco é o que se chama um cavalo de confiança, que nunca deixa ficar mal o seu cavaleiro. O Falco é um cavalo que eu gosto muito, porque ele é muito sério em pista, é muito limpo, é muito fácil e deixa-me fazer quase tudo o que eu quero. No primeiro dia dei um toque por culpa minha e estou muito feliz de ter corrigido o meu erro e de ter dado esta vitória ao cavalo, porque o cavalo mereceu ao longo da época. No desempate com Luís Negrão e Focus, e ainda com a sua colega Felinda, Falco fez justiça às palavras de Bruno Pereirinha. Mais um percurso limpo no tempo de 39 segundos e 88 centésimos, um ritmo que não deu hipóteses a Focus e Luís Negrão, segundo classificados, e muito menos a Felinda, que ocupou o 3º lugar do pódio. Falco foi assim o grande vencedor do campeonato de 4 anos. Este foi um cavalo que eu comprei na Holanda, está a fazer 2 anos. Foi um cavalo que me deu algum trabalho trazer para cá porque o próprio criador não o queria vender. E é filho do number one e trouxe-o com alguma dificuldade e olha, estou muito feliz porque agora é um cavalo inteiro e vamos ver o que é que ele consegue agora nos próximos anos conseguir fazer. Nós esperemos que seja um grande cavalo cá em Portugal, a representar Portugal lá fora. Nos 5 anos, dos 30 conjuntos que iniciaram o campeonato, apenas metade chegou à final. Poucos cavalos novos, mais uma vez, reflexo da crise que se instalou no meio hípico português. Para além da pouca criação, os cavaleiros portugueses também compram poucos cavalos novos. Luís Sabino Gonçalves, um dos mais prestigiados cavaleiros nacionais, deixa um conselho a quem está a dar os primeiros passos na modalidade. É um conselho que eu dou aos cavaleiros portugueses e a pais que tenham alguma aspiração que os filhos um dia mais tarde apareçam, invistam, tem que ser qualidade, as pessoas que já não estão preparadas para dar bom dinheiro por um cavalo novo. Eu não digo que seja caro, porque esses cavalos depois na realidade mais tarde são baratos se forem bons. Eu digo que pode ser às vezes muito dinheiro, mas tem que se apostar nos cavalos novos, que eu acho que é a única maneira dos portugueses voltarem a terem cavalos bons para saltar os grandes prémios 1,60 m.
Como criadora, Marina Frutuoso de Melo trouxe vários cavalos novos a estes critérios, nomeadamente Eclair, uma égua de 5 anos, filha de Colterre e de Kmalve. Marina acredita que esta pode vir a ser a nova estrela da casa, mas a verdade é que Eclair ainda está a realizar os seus primeiros concursos. Aqui o desempenho não foi dos melhores, terminou o critério com 12 pontos e em 5º lugar. Mas tanto Marina como António Frutuoso de Melo depositam grandes esperanças nesta descendente de Colterre Z. Que chegou à final com 0, mas depois, talvez fruto de ser uma égua muito grande, uma égua com muito poder, a Marina estava um bocadinho cansada durante a final, deu 2 toques na primeira mão, um toque na segunda mão, mas de uma maneira geral também ficámos contentes. A vitória nos 5 anos foi conquistada por um cavalo criado pela Cudelaria Quinta da Gandarinha. Logo na segunda mão, Epicor da Gandarinha, montado por Ricardo Batista, garantiu o primeiro lugar do pódio ao terminar o campeonato com 5 pontos de penalização. Este é o culminar de um intenso trabalho desenvolvido pela Quinta da Gandarinha, que possui escola de equitação há muitos anos, mas que apenas há 7 começou com a criação de cavalos. Este é o reconhecimento que há muito ansiavam. Tem importância máxima, é sentir que um sonho foi realizado, que o nosso trabalho, o nosso esforço, a nossa dedicação, porque criar tem muito de empenho, não há fins de semana, não há férias e, portanto, é realizar um sonho, é sentir que conseguimos chegar aos objetivos para o qual nos tínhamos proposto. O segundo lugar teve de ser decidido num desempate entre 3 conjuntos. Viva da Quinta, montado por Rui Miguel Batista, arrancou o título de vice-campeão ao realizar a barragem sem faltas no tempo de 38 segundos e 50 centésimos. O terceiro lugar do pódio ficou para Twix Van Overijs, montado por Tiago Cardoso Peres. Fora do pódio ficou o conjunto constituído por Estoril 273 e o cavaleiro Nuno Filipe Mourão. No critério de 6 anos, também chegaram à final 15 conjuntos dos 20 iniciais. Com 4 conjuntos a terminarem a segunda mão com 4 pontos, foi obrigatória uma barragem para decidir os vencedores deste campeonato. Hugo Cardoso Tavares e Decolterre Z ficaram fora do pódio por causa deste toque, logo no primeiro obstáculo do percurso, e do tempo realizado, 31 segundos e 95 centésimos. Luís Sabino Gonçalves também não conseguiu um percurso limpo com o seu Dom Mr. S. Este poldro português de desporto é filho de Mr. Davot e de Gisele Lee e até conseguiu realizar um bom tempo na barragem. O problema foi a falta cometida no duplo, o penúltimo obstáculo da prova. Sabino e Dom Mr. S terminaram na terceira posição. Com 0 pontos na barragem, o título de vice-campeã dos 6 anos foi entregue a Chassana, uma égua hanoveriana que está nas mãos de António Frutuoso de Melo desde 2013. Este ano, Chassana tem feito uma época cheia de revelações, o que permite ao seu proprietário começar a dar início à sua formação de forma mais intensa. Eu fiquei vice-campeão dos 6 anos com uma égua do Paul Schockemüller, que a temos desde o ano passado. Já o ano passado ela tinha saltado bem. É uma égua que tem feito uma época excelente, já na Rota do Sol em Espanha
tinha estado bem, tinha feito 8 zeros, qualificou-se para a final, na final fiz 0 e depois 4 pontos na barragem, saltou bem. É uma égua com muito poder, uma filha do Chaco Blue e que, pronto, não tenho puxado muito por ela, que eu não gosto muito de puxar demasiado pelos cavalos neste período de formação, mais só no final dos 6 anos, então aí sim começar um pouco a exigir mais. Tiago Carvalho Moraes, um cavaleiro júnior, conseguiu levar Divogue da Gandarinha até à vitória, apesar da inexperiência da égua e do próprio cavaleiro. Deixando para trás Luís Sabino e António Frutuoso de Melo, Tiago deu tudo por tudo para ver recompensado o trabalho que tem desenvolvido com esta égua. A favor, tinham a profunda ligação que os une, só possível a quem se conhece desde o início. A égua tem 6 anos, a égua é uma égua muito boa, eu conheço a égua desde a gestação dela, foi criada lá na Quinta. A égua é uma égua excelente, não gosta de tocar, limpa, rápida, eu adoro a égua, é super fácil, ajuda-me muito. Mais uma vez, a Cudelaria de Aveiro, a Quinta da Gandarinha, levou para casa o troféu de 6 anos, para juntar ao título de 5 anos. Um dia marcante para estes criadores. Foi bastante difícil, nomeadamente nos 6 anos, foi bastante duro para o Tiago, que é um júnior que está connosco desde os 6 anos de idade, portanto, quer ele, quer a égua, têm trabalhado e evoluído em conjunto, mas era um conjunto com muito pouca experiência, portanto, daí pensarmos que ia ser difícil obter o primeiro lugar. Em terceiro, Dom Mr. S. Finalmente, o critério de 7 anos, curiosamente, aquele que registou menor número de conjuntos. Apenas 6 concorrentes disputaram a final, dos quais apenas 2 conjuntos conseguiram realizar percursos limpos na primeira mão. Foi o caso de Marcelo Mota Sousa com Campano 2 e Hugo Carvalho Ferreira, que saltou com César, um KWPN, propriedade do cavaleiro. Na segunda mão, Marcelo Mota Sousa penalizou 4 pontos e ficou na 4ª posição. E o mesmo aconteceu a César, que terminou no 3º lugar do pódio. Hugo Carvalho Ferreira trouxe ainda a esta final Tesar de Daudeville, propriedade de Luís Real e que está nas suas mãos há pouco tempo. Com um percurso limpo, Tesar assegurou o 2º lugar do pódio, mas não conseguiu levar para casa o título deste critério. Com uma segunda mão sem faltas e apenas 4 pontos acumulados ao longo do campeonato, Hemingway, de Luís Sabino, revelou-se o grande vencedor. Este cavalo belga foi comprado pelo cavaleiro quando tinha 2 anos e meio, essencialmente por causa de ser filho de Diamant de Semille. Esta égua já deu vários filhos campeões e Sabino gosta de apostar em cavalos que têm essa linhagem. O cavalo é bom, o cavalo, como todos os diamants, aos 4, aos 5, aos 6, tem muito sangue, são um bocado difíceis, e ele aos 5 anos ganhou a final dos cavalos novos na Comporta, no Internacional. Depois, aos 6 anos, o ano passado, ganhou bastantes provas, não só na rota de fevereiro, março, de Vila Moura, como também durante o ano. Este ano já ganhou uma ou outra, ainda agora ganhou uma prova no CS de Barcelos no último dia, e é um cavalo que eu deposito muita esperança. Eu acho que é um cavalo com capacidade de passar grande, limpo e sobretudo muito concursista. Eu não sei se vai fazer 1,60 m à vontade, mas pelo menos o que ele fizer vai fazer bem e vai ser um ganhador, como já é. Ficaram assim conhecidos os nomes dos novos vencedores dos critérios da Sociedade Hípica, uma tradição que se cumpriu mesmo com alguma chuva e mesmo com poucos conjuntos.
Para quem assistiu ao longo da sua vida a inúmeros campeonatos de cavalos novos, não tem dúvidas em apontar as diferenças entre a realidade de há meio século e o atual mundo hípico. O nível dos cavalos evoluiu muito, porque aquilo antigamente era um bocado, tenho o cavalo numa quinta e vou até Lisboa entrar na prova, sem grande tecnologia, era à base do desembaraço. Hoje já há cavaleiros com certo profissionalismo, há preparadores de cavalos jovens, é que alguns criadores entregam os cavalos para se apresentar da melhor maneira, e depois tem selecionado reprodutores. Eu penso que a diferença principal é a qualidade dos cavalos. Fecharam-se assim os campeonatos de cavalos novos 2014. Há nomes que a partir de agora vão começar a fazer história nas pistas do nosso país.